Luffy é suede, ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, meu tema hoje, como infectologista espiritual, psicanalista holístico, eu quero falar sobre a nossa atividade intelectual nesse campo espiritual, que tem a base de reconhecimento para o nosso entendimento futuro inalterado. Porque, segundo as Coríntios 5,17, sempre diz que se alguém está em Cristo Jesus, tudo se fez novo, as coisas velhas, elas se passaram. Aí a pessoa não tem mais quedas dessa negligência emocional. Como em 2 Coríntios 6,6 também nos diz que na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Porque em Hebreus 13, de 14 a 16, também nos diz porque não temos uma cidade permanente, mas buscamos a futura. Aí você vai entender por quanto diz, oferecemos sempre a Ele, a Deus, sacrifício de louvor, que é o nosso reconhecimento. E isso é o fruto dos nossos lábios, que confessam o seu nome. É o que nos faz, dentro dessa condição, não esquecer dos benefícios e a comunicação, porque com os tais sacrifícios Deus se agrada. O que diz no Salmo 100, talvez você vai me entender, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi o Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Porque sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez ovelha do seu pastoreio. Porque temos que entrar pela porta dos seus átrios para bem dizer, reconhecer que não temos outro Deus além de ti. Bendito seja o Senhor. Eu posso esclarecer para você intelectualmente, espiritualmente, os átrios aí são as nossas escolhas dos lugares que temos essa intimidade, dessa liberdade. Eu vou dar um exemplo, conforme ele sempre estava. No monte, no nosso quarto, os momentos nos lugares que em alta voz às vezes não podemos, mas no espírito, dentro do nosso intelecto, dessa comunicação celestial que é essencial, eu entendo que a comunicação de Davi, como ele diz, e ele pede a Deus: Senhor, abre os meus lábios. Quando ele fala do arrependimento dos seus atos, reconhecendo que era necessário ele entoar louvor, e ele diz: porque a minha boca, os meus lábios, entoará louvores a ti. E ele também reconhece que Deus não tem prazer em sacrifício, e senão ele também o faria, daria esses holocaustos. Mas ele declara que os sacrifícios para Deus são um espírito aquebrantado, um coração aquebrantado e contrito. Ou seja, esse reconhecimento que ele não despreza. Como diz o Salmo 46, ele mesmo: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e é o socorro bem presente na hora da angústia. Para você entender que esta graça do agradecimento e do reconhecimento, eu tomo como base o Salmo 103, que temos que estar sempre nessa atividade cerebral para não sermos negligentes, mas é conforme eu expressei
que nós temos que estar dentro dessa base do reconhecimento para o nosso entendimento futuro, que não será mais inalterado. E aí diz: bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios, né? Porque Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, as nossas iniquidades, sara todas as nossas enfermidades, não só no campo físico, mas dentro desse intelectual, esse procedimento de coinonia. Quem redime a nossa vida de perdição nos coroa de benignidade e misericórdia, que enche as nossas bocas de bens. Esses bens aí é os louvores, é o reconhecimento, é o testemunho. Por quê? Ele enche as nossas bocas de bens e renova a nossa mocidade como a da águia. É esse retorno que eu falei: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez notório o seu caminho a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel, que é necessário o reconhecimento deles até hoje. Porque o Senhor é misericordioso e piedoso, longânimo, grande em benignidade. Aí é que você vai entender melhor ainda que Ele não repreenderá perpetuamente, nem para sempre, conserva a sua ira. E Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem retribuiu segundo as nossas iniquidades. Por quê? Eu vou te exemplificar. Que aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia, mas aquele que rejeita, porque tudo que o homem planta, ele recolhe. Então, Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem retribuiu segundo as nossas iniquidades, quando nós temos esse dever do reconhecimento para esse procedimento ético. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a misericórdia para com os que o temem. Tá? Tem essa... Quando está longe o oriente do ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. É aí que está essa imunidade intelectual para não ficarmos na infecciosidade comportamental desse procedimento da cobiça, que foi essa infecção adâmica, que até hoje é imperativa. Que o errar o alvo, nós erramos pela nossa ansiedade, deixamos de ser prudentes para vivermos numa vida negligenciada emocionalmente. Mas aí é que está essa capacidade. Como o pai se compadece de um filho, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Então, Ele é que vai nos fortalecer nesse campo intelectual e espiritual para termos essa estrutura comportamental. Porque o homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim floresce, e passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Aí é que está, para você entender melhor. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. É um procedimento ético, comportamental que nós devemos ser exemplo. Sobre aqueles que guardam os seus concertos, sobre aqueles que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono no céu e o seu reino domina sobre tudo. Até os que são fiéis estão do seu lado, que bendiz o Senhor os anjos seus, magnífico em poder, que cumprireis as ordens, obedecendo a voz da sua palavra. E aí também, para nós que temos essa responsabilidade, bendiz ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros, vós que
executai o seu beneplácito. Bendiz todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Então, dentro dessa pureza da ingratidão, do reconhecimento, esse fortalecimento do reconhecimento, do entendimento futuro, que aqueles que estão em Cristo Jesus se tornam uma nova criatura. Então, essa atividade intelectual nesse campo espiritual, esse reconhecimento, desse entendimento, dessa benignidade, não só nos momentos de sofrimento, mas futuramente, porque Jesus veio para salvar o mundo de uma condenação futura, que muitos pensam que morre e acabou. Mas a palavra de Deus diz que após a morte segue-se o juízo, ao pó volte à terra, como era antes, do Espírito a Deus que o deu. Mas que fica essa mensagem para o seu comportamento comunicativo, que a melhor oração é a que eu já fiz hoje antecipadamente, foi dentro de uma base da oração do Pai Nosso, que é um dever ético, comportamental. Eu sei que pedir perdão é fácil, perdoar é mais difícil quando estamos infectados pelo vírus da raiva, que é a lembrança, que é a atuação demoníaca. Mas se alguém está em Cristo Jesus, essa nova criatura as coisas velhas vão se passar e tudo vai se fazer novo. E esse comportamento é de agradecermos a Ele por mais um dia de vida, porque deitamos, acordamos, nos levantamos, e quantos estão desestabilizados? Para pensar, quantos estão desalojados, deportados, imigrados? Quantos estão aprisionados, não só intelectualmente, fisicamente, mas dentro dessa condição de enfermaria, aguardando uma cirurgia, um atendimento, e às vezes nós não reconhecemos, reclamando pelo pão de cada dia que temos, e quantos não têm, e quantos querem o que nós adquirimos, não por merecermos, mas que fica para você agradecer tudo, de bom ou de ruim, que venha na sua vida, mas entenda que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus os abençoe. Por isso que eu afirmo que Luf é suede ayaulela, mema, fiel é Deus, aleluia, amém? Que fica essa mensagem comunicativa e expressiva para o seu procedimento dentro dessa comunicação relativa. Amém?